produto de 641 por 6.700.417. Esse número não é primo. Esse é primo, 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 mas esse não é primo. Portanto, essa proposição aqui, ela é o quê? Falsa. Tá? Essa daqui é... Desculpe. Aqui é falsa, é essa. Essa daqui ainda é uma conjectura, tá? Se eu provar que é falsa, eu estou famoso, né? Eu fico famoso. Tá? Agora, exemplo de... Por exemplo, eu chego aqui e coloco... Chego aqui e coloco assim... Dizemos que o número é par. Dizemos que o número é par. O número inteiro é par. É par quando ele é múltiplo de 2. Ó, isso aqui é uma proposição? Não, isso aqui não é uma proposição. Isso não tem valor verdadeiro ou falso, tem? Não, não tem valor verdadeiro ou falso. Isso carece de valor. Isso é uma definição, tá? Como eu chegar e escrever aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 1 igual a 3. Isso aqui não é uma... Não é o quê? Não é uma proposição, porque isso aqui encerra uma pergunta. Isso encerra uma pergunta. E uma pergunta não é uma afirmação. Então isso é uma equação, né? Uma equação não é uma proposição. Isso não tem valor, isso aqui também não tem valor. Isso aqui, de fato, é uma definição. Tá? Então, você tem que entender a diferença entre definição e proposição. Proposição é o que carece de demonstração se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Tá bom? Proposição é eu chegar e escrever isso aqui, ó. Se eu chego e escrevo assim, P, existe x racional, tal que x ao quadrado menos 6x mais 1 é 3, aí isso é uma proposição. Eu estou fazendo uma afirmação, eu estou dizendo que existe x racional, tal que x ao quadrado menos 6x mais 1 é 3. Aí isso é uma afirmação. Portanto, é uma proposição. É uma afirmação tendo valor verdadeiro ou falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Não podendo ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando eu tenho uma proposição, eu posso fazer... Aliás, eu tendo uma ou mais proposições, eu posso operar essas proposições. Mas antes disso, deixa eu passar a frequência. Passei. Ó, uma proposição, ela vem seguida, tá, de uma frase que é chamado de seu enunciado. Tá? Toda proposição ela tem um enunciado. O enunciado é a frase, essa frase declarativa formada por palavras ou por palavras e símbolos, ou somente por símbolos, cada símbolo tendo um significado bem definido, tá certo?
E essa declaração sendo ou verdadeira ou falsa. Tá bom? Quando eu tenho uma proposição, eu posso negar esta proposição. Negar uma proposição é criar uma outra proposição com um enunciado, tá? Que diz o contrário do enunciado da proposição P. De modo que, se P é verdadeira, essa segunda proposição é falsa. E se P é falsa, essa segunda é verdadeira. Então, negar uma proposição é, em essência, afirmar o contrário do que ela afirma. Tá? É passar ao complementar. O contrário aqui tem o sentido de passar ao complementar. Exemplo, você tem essa proposição aqui, P. 1 é maior que 2. Está aqui, proposição. Qual é a sua negação? Qual é? 1 é menor que ou igual a 2. Isso é a negação. Primeiro, aprenda uma coisa. Negar uma proposição não é provar que ela é falsa. Negar é afirmar o contrário. De modo que, se a proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. Entendeu? Negar não é provar que é falsa. Tá? Tanto é, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ela é o quê? Qual é o seu valor? Qual é o valor de P? Falso. Falso. Qual é a sua negação? Verdadeiro. Tá? Agora, eu pego essa daqui, ó. Essa daqui. Que existe x racional tal que x ao quadrado é 2. Antes de calcular o valor dela, vamos à sua negação. Qual é a negação de quê? Que representa assim, viu? Isso é verbalizado. Não P ou negação de P. Como é que se lê isso aqui? Como é que se lê ou se fala? Não P ou negação de P, tá? Não P ou negação de P. Tá tudo bem explicado nas notas. Então, que existe x racional tal que x ao quadrado é igual a 2. Qual é a negação? Não existe x racional tal que x ao quadrado é 2. Mas há uma forma mais eficiente, mais útil de negar, que é o seguinte: x ao quadrado é diferente de 2, vírgula, qualquer que seja x racional. Isso é muito mais eficiente escrever assim, tá? O que você falou é verdade. Qual é a negação de existe? Qual é? Não existe. Mas o que é que esta frase está dizendo? Está dizendo que esta equação tem solução no conjunto dos números racionais. O que é que está dizendo isso aqui? De baixo, está dizendo que essa equação não tem solução no conjunto dos números racionais. E aí é bom que você aprende que a negação de algo que envolve a palavra ou expressão existe, envolve a expressão qualquer que seja. Nós veremos que isso aqui é o chamado quantificador existencial, isso aqui é o quantificador universal. Mas já aprendam isso, tá? Isso aqui passa pelo português, língua portuguesa. Existe x em que tal que x ao quadrado é 2, qual é a negação disso? X ao quadrado é diferente de 2, qualquer que seja x pertencente aqui. Isso que você falou está correto, mas isso é muito mais eficiente, matematicamente falando, tá? Mesma coisa. Agora vamos ao valor. Qual é o valor da de cima? Hã? Qual é o valor da de cima? Qual é? Falso. Qual é o valor da de baixo? Qual é? Verdadeiro. Tá? Vamos a essa daqui, ó.
Vocês estão assinando a lista aí? Essa proposição aqui, AS, ó. AS, aquela lá, qual é? 1 mais 2 mais 3 mais N é igual a quê? A N vezes N mais 1 sobre 2, qualquer que seja N natural não nulo. Como é que eu escrevo a negação de S? Ou não S? Não S ou negação de S? Assim, né? Existe, como é que fica? Existe N natural, tá o quê? Tá o quê? 1 mais 2 mais 3 mais N é diferente de N vezes N mais 1 sobre 2. Aprenda a negar. Você tem que aprender a negar. Próxima sequência agora de definidas as operações, você tem que aprender a negar. Hã? Tá? Qual é o valor da de cima? Qual é? Verdadeiro. A de cima é verdadeira. Essa é falsa, essa é verdadeira. Tem valor verdadeiro e a sua negação? Falsa. Então, negar não é provar que é falso. Negar uma proposição não é provar que ela é falsa. É afirmar o contrário. Passar ao complementar. Tá? Vocês vão entender essa frase, passar ao complementar mais à frente. Olha, esse negócio do passar ao complementar, né? T, proposição T, proposição T, 3 pertence aos naturais. 3 pertence ao conjunto dos naturais. Qual é a negação? Qual é? Qual é? 3 não pertence aos naturais. Ó. É isso que eu estou dizendo, passar o complementar, tá? Então, isso aqui, a de cima é o quê? Verdadeira, a de baixo é o quê? Falso. Então, negar a proposição é afirmar o contrário. É bolar um enunciado gramaticalmente aceitável, de forma que esse enunciado seja, esse segundo enunciado seja o enunciado de uma nova proposição, sendo esta nova proposição falsa se a original é verdadeira, ou sendo essa nova verdadeira se a original é falsa. E aí você tem a chamada, você já consegue montar o que nós chamamos de a tabela de valor, tá? Tabela de valor. Uma tabela de valor que independe do significado das proposições que aparecem na tabela. Tá? Eu não preciso saber quem são as proposições que aparecem nessa tabela, ou seja, independente dos enunciados das proposições, dos seus significados, essa tabela aqui, ela é uma verdade. Você tem proposição P e a sua negação. Então, se essa aqui é verdadeira, essa daqui é o quê? Se essa aqui é falsa, essa é o quê? Verdadeira. Tá? Eu não preciso... Isso é independente do significado das proposições, dos enunciados. Eu sei que se essa é verdadeira, essa é falsa. Se essa é falsa, essa é verdadeira. Isso é uma operação unária. A negação é chamada operação unária. Só envolve um termo, tá? Agora tem a chamada conjunção. Isso aqui é negação, tá? Negação. É o assunto de negação. Agora você tem a conjunção. Vamos logo para a conjunção. Quando você tem duas proposições, ó, uma proposição P com o seu enunciado
Enunciado de P. O enunciado é a declaração que encerra a proposição P. E tem uma proposição Q com o seu enunciado, você cria uma segunda proposição, uma terceira proposição a partir dessas duas, que é a proposição P e Q. Você cria a partir disso a proposição P e Q. Isso é uma operação de proposições. E Q. Aí vai o símbolo aqui que o colega insistia, por agora apareceu. Tá? Cujo enunciado é o quê? É o enunciado. É o... Agora ele vai sorrir. Enunciado de P e o quê? Enunciado de quê? E essa proposição, ela será verdadeira quando e somente quando as duas forem verdadeiras. A negação, tá certo? Ela está em correspondência na teoria dos conjuntos com o complementar. Vocês verão isso de forma precisa mais à frente. Enquanto que a conjunção, isso é chamada conjunção de duas proposições, está em correspondência na teoria dos conjuntos com a intersecção. Mas veremos. Então, isso aqui, para ser verdadeiro, é necessário e suficiente que as duas sejam verdadeiras. Ou seja, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. É o I. Entendido? De modo que a tabela de valor P e Q é essa. Tabela. Olha a tabela de valor. Você tem P, você tem Q e você tem P e Q. Então, verdadeiro, 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 falso, as possibilidades, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, nesse caso, isso aqui é verdadeiro. Saindo daqui, isso aqui vai ser falso. Certo? Exemplo, ó. P, tá? P. Existe X racional, tá ok? X ao quadrado é 10. Bem, X racional cujo quadrado é 10. E que, tá? E que, tá? Existe X racional, tá ok? X é maior que 100. Qual é o valor dessa daqui? Qual é o valor dessa daqui? Qual é, hein? É falsa, essa aqui é falsa. Pelas notas de aula, nas notas de aula é provado que isso é falso. E qual é o valor dessa? Hã? Verdadeiro. Existe, não existe número racional? Verdadeiro. Então, quando eu pego P e Q, qual é o enunciado de P e Q? Qual é? P e Q, qual é? Existe o quê? X racional, tá ok? X ao quadrado é igual a quem? 10. E existe o quê, hein? Existe X racional, não tem problema nenhum eu usar a mesma letra. Tá? E existe X racional, tá ok? Tá ok? X é maior que 100. Qual é o valor dessa daqui? Qual é?
Falso. Uma delas sendo falsa, a conjunção é falsa. Tá certo? Isso aqui é o que nós chamamos de conjunção de P com Q. Tá? Conjunção. Tá? Aproveitar aqui isso aqui, existe a conjunção e existe a disjunção. A disjunção. Olha, a disjunção. O que é a disjunção? A disjunção me permita agora escrever assim, é assim.